Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Quem é que entrou aqui? Ô, Marcelo! Marcelo, aleluia! Diácono! Boa noite, paz e bem. Quem é que entrou aqui? CRC Matos, boa noite, paz e bem. Hoje eu entrei meio fora de hora, atrasei um minutinho. Muita coisa para fazer, muito problema para resolver. Pouco tempo, mas tá bom. Estou entrando aqui, digitando a senha. Deus te abençoe, Marcelo. Tem que marcar um dia aqui para vir participar da live. Entrar aqui e dividir comigo a interpretação. Façamos juntos um dia desse. O dia que você quiser, a gente faz. Hoje o bicho vai pegar. Né? Hoje o bicho vai pegar, a leitura hoje é problemática, né? Porque ela fala de uma coisa que é um problema comum, né? É um problema comum e a gente ignora ele. Mas tá bom. Quando chegar a hora a gente vai conversar, vai falar, vai refletir sobre ele, tá? Eu vou entrar aqui no Instagram porque às vezes fica mais fácil se eu olhar aqui pelo aparelho. E gozado. Parece que travou aqui, vamos comentar de novo. Vamos ver se entrou agora. Ah, entrou. Beleza. Né, agora já são 34, está quase na hora, daqui a pouco a gente começa. Né? Então, estamos aí para a gente poder fazer a nossa reflexão. Né? Então, só esperar um pouquinho que vai dar 35, a gente faz a reflexão juntos, né? Deixa eu localizar aqui o Evangelho. O Evangelho parece pequeno, mas não é não, vocês vão ver. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o interior aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuis, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação.
Esse evangelho, ele é um evangelho muito interessante, mas ele tem que ser lido com cuidado. Por quê? Porque se você não tomar cuidado, você vai entrar numa interpretação errada. E, infelizmente, essa interpretação errada é presente até hoje na igreja. Até na sua comunidade de fé. Provavelmente, se você for sincero, você vai ver que já vai me dizer, sim, na minha comunidade de fé tem isso também. Eu sei que a maior parte de vocês não está assistindo a live ao vivo, apesar de ser uma live, a maior parte assiste depois. E eu preciso falar. Vamos entender aqui. Primeiro, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Na época de Jesus, uma pessoa chamá-la para uma refeição indicava algo muito especial. Você não chamava qualquer um para uma refeição. Você chamava alguém que você queria ter uma intimidade. Ou seja, esse homem, ele não é um fariseu qualquer que está andando pela rua. Ele provavelmente já havia um interesse nele de ser discípulo de Jesus. Bernardo, mas ele é um fariseu. Pessoal, vamos parar com esse maniqueísmo bobo. Todo fariseu é ruim. Não. Havia fariseus ruins, havia fariseus bons. Porque, na verdade, o problema era que alguns estavam apegados a uma visão antiga da fé. O problema é a visão antiga da fé, você não atualizar a visão. É mais ou menos o que eu estou vendo com algumas pessoas que estão reagindo à exortação do Papa Leão XIV de Lex T. Claramente, a exortação fala sobre os pobres. E não está falando de outra coisa a não ser pobres materiais. Mas já tem gente querendo dar um jeitinho de distorcer a fala dele. Porque existe a pobreza espiritual, existe a pobreza que é a falta da fé. Ô mozinho, boa noite, paz e bem. Não, a encíclica não está falando sobre esse tipo de pobreza. A exortação não está falando sobre esse tipo de pobreza, ele está falando claramente sobre a pobreza material, sobre aqueles que são desprezados, largados de lado, abandonados por aí. Aqueles que se esforçam para conseguir o sustento e não conseguem. Mas por quê? Porque essas pessoas estão presas numa visão antiga da fé. E olha que eu estou falando muito antiga, Mas é muito antiga mesmo. Marcelo está falando dos menos favorecidos. A encíclica, a exortação, quando fala de pobres, está falando dos menos favorecidos, ou até dos desfavorecidos. Mas é isso mesmo, Marcelo, é isso que ele está falando, está certíssimo. Ele era um fariseu aberto para uma visão mais moderna de fé. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. E ele queria ser discípulo de Jesus. Jesus entrou-se e pôs-se à mesa. Então aqui você tem um outro fato. Porque na época de Jesus, se você sentava na mesa da pessoa para dividir uma refeição, está entendendo? Você estava firmando uma aliança com essa pessoa. Ou seja, meio que esse fariseu falou assim: mestre, eu quero ser o seu discípulo, então estou te convidando para jantar na minha casa. E Jesus virou: eu quero que você seja meu discípulo, por isso eu estou sentando na sua mesa. Isso é essencial, pessoal.
isso é uma coisa que vocês têm que aprender quando forem ler o Evangelho. Estar sentado na mesa com é fazer uma aliança com. Guardem isso, porque isso é importante para a gente. Aliás, eu me lembrei agora que isso ficou tão marcado em algumas culturas que os alemães têm um ditado. Eles dizem assim: se 10 pessoas estão sentadas numa mesa e um nazista senta na mesa, então tem 11 nazistas sentados na mesa. Por quê? Porque eles estão dizendo o seguinte: se o nazista sentou na mesa, os outros se levantam e vão embora. É na mesma hora. Porque eles não querem sentar na mesa com o nazista. Eles não querem fazer uma aliança com o nazista. Então, quando Jesus senta na mesa desse fariseu, ele está dizendo: eu quero fazer uma aliança com você. Então, entenda a dinâmica. O fariseu está aberto a uma visão nova de fé, entende que é algo mais do que ele pode compreender e chama Jesus para ter uma refeição em sua casa. Ele está dizendo: eu quero ser seu discípulo. Jesus ouve aquele homem, é tocado por ele e fala: eu quero que você seja meu discípulo. Ele senta na mesa. Até aqui estava tudo bem. Mas esse homem, ele ainda não superou a visão antiga da fé de forma completa. E acho que isso é legal da gente pensar, porque as pessoas ficam parecendo que todo mundo sabe tudo automaticamente, né? Eu fico vendo às vezes esses filmezinhos que o pessoal faz por aí e fica parecendo que as conversões são automáticas. Fulano era a pior pessoa do mundo, fulano não fazia nada, não cuidava de nada, não dava atenção para nada. Aí lê a Bíblia, 3 semanas depois é quase um santo, mais um pouco ele anda sobre as águas. Ou fulano é um perdido, é um corrupto, é um bandido desses que rouba a esmola da igreja, né? É um desses que fica fazendo discurso contra a corrupção, mas é corrupto. E aí ele encontra um padre, um pastor pelo caminho, vê o padre e o pastor fazer uma coisa boa e pimba! Se converteu, virou a pessoa mais maravilhosa do mundo. Não, conversão não é assim. Conversão é dura, é difícil, é custosa. Você vai, volta, cai, levanta, cai de novo, levanta de novo, avança 2 passos, volta 3, avança 4, volta 2. Não é fácil se converter, porque para você se converter, você tem que mudar a sua forma de pensar, de agir, de se relacionar. E isso é muito complicado. Isso você não faz de hoje para amanhã. Acredite em mim. Quem dera fosse simples assim. E como ele não havia se convertido perfeitamente, ele fica escandalizado. Jesus não lavou as mãos antes de sentar à mesa. Se você esteve em alguma missa, em algum culto, e você leu já, ou se você já leu as bodas de Caná, você se lembra que havia no casamento 6 talhas com 100 litros d'água cada uma, onde os judeus faziam a purificação das mãos. Era hábito dos judeus, né, que eles lavassem, purificassem as mãos antes de cada refeição.
Marcelo está falando aqui, a conversão é diária. Exatamente, Marcelo, é exatamente isso. Conversão é diária e é difícil. Perfeito. Gostei muito da sua intervenção, Marcelo. Então, ele esperava que Jesus fizesse isso e Jesus não fez. E observou que ele ficou admirado. E sabe, essa palavra é interessante. Porque hoje em dia, muitos ficariam escandalizados, não ficariam admirados. Né? Por exemplo, se você é católico, você sabe que você deve fazer uma vênia quando você passa pelo altar. E eu morro de medo dessa história. Eu tenho um medo terrível com essa história. Ué, Bernardo, por quê? Porque, por exemplo, se você chegar como eu, vai ter a missa do lava-pé às 7 horas da noite. Eu chego lá pelas 4 para começar a arrumar tudo. E aí eu vejo o seguinte, a pessoa passa uma vez, faz uma vênia, volta. Quando vem de novo, outra vênia, vai. Quando vai de novo, outra vênia, vai. Outra vênia, vai. Sinceramente, é tanta vênia que eu tenho medo de uma hora dessa a pessoa passar mal e cair. A pessoa está levando 3 cadeiras e passa em frente ao altar, vênia. Vai que desequilibra, toma um tombo. Aí eu viro para as pessoas e falo assim, você já fez a vênia uma vez, não precisa fazer mais. E é gozado. Porque a maior parte das pessoas fica admirada. Mas eu já vi gente que fica escandalizado. Qual é a diferença? Quando você fala uma coisa dessas e a pessoa fica admirada, tem um ponto positivo nisso. Porque quando a pessoa fica escandalizada com isso, é sinal que ela considera aquilo um erro, já julgou a sua conduta e já te condenou. Sabe, a maior parte dos escândalos são juízos temerários baseados em regras de pureza. Ou seja, são juízos feitos sem o devido cuidado, baseado naquilo que a pessoa considera que é puro. E aí é muito interessante, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, fulano não pode fazer leitura, diácono. Por quê? Porque ele está com bermuda. Aí eu olho assim, a criatura está com uma calça de carpinteiro. Já viram calça de carpinteiro? O negócio às vezes está abaixo do joelho, só tem a canela aparecendo. Mas não pode fazer a leitura. Diácono, corre aqui que chamaram fulana para fazer a leitura. E ela está com uma roupa indecente. Aí lá vou eu, né? Um escândalo, deixa eu ver o que é e tal. Aí eu olho para fulana. Qual a indecência da roupa? Olha, tá aparecendo ali a parte de trás. A parte de trás ali do ombro. Isso pode tentar o padre. Que bom. É bom, tenta o padre, é bom, porque ele exerce o voto de castidade dele, é bom. Essa roupa não é modesta.
Tá, criatura. É o guia inquisidor. É o guia inquisidor. Daqui a pouco ele está gritando aqui. Sabe, eu fico pensando, de onde veio isso? De onde veio essa regra de pureza de vestimenta? Porque a pureza do vestir na Bíblia não é uma pureza moral. Não no sentido de moral de costumes, como as pessoas querem colocar, mas é uma pureza, é uma moral contra o esbanjar, o ostentar. Você pode estar com um vestido longo, lindo, maravilhoso, que cobre tudo, que não aparece nada, mas esse vestido é de uma marca de grife. Só tem 2 no mundo iguais a esse. Então esse vestido custa, vamos falar um valor bem absurdo aqui, 60 mil reais. Você não se vestiu com modéstia. Você está lá com uma calça jeans, uma camisa, mas o seu relógio é um Patrick não sei o que de 50 mil reais. Você não está vestido com modéstia. Porque a regra de pureza, ela não raro é uma distorção. Ela existia numa realidade, num momento, num contexto. Agora, fora dessa realidade, desse momento, desse contexto, ela se torna um pretexto. E aí é interessante porque Jesus fala assim: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos. É interessante porque Jesus, ele aproveita uma regra de pureza e denuncia a grande impureza, o roubo e a maldade. Ou seja, ele denuncia que a grande impureza é fazer mal às pessoas. A grande impureza não é você estar vestindo A, B ou C, você fazer ou não fazer a vênia, você fazer ou não fazer o sinal da cruz, se ajoelhar corretamente ou não. Não é você cometer um erro litúrgico, fazer uma fala alterada, tropeçar numa afirmação. Não. O grande problema é a maldade. Nota? É interessante essa fala. E ele depois vira e fala assim: aquele que fez o exterior não fez também o interior? Ele faz um questionamento. Ele aqui te coloca em xeque, né? Aquele que fez o que é exterior não fez também o que é interior? Ele meio que está dizendo assim: não adianta. Você deve fazer o que é exterior, porque você fará o interior. Se você fizer o interior, você fará o exterior. E aí ele dá um recado que pode parecer estranho. Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. E aqui muitas pessoas não entendem. Bernardo, ele criticou que a pessoa lava o copo e o prato por fora. Mas dar a esmola não é um ato exterior? Nota. Essa dúvida é válida. Eu não acredito que as pessoas que coloquem essa dúvida a coloquem
por maldade. Não é aqui uma pergunta capciosa, não é uma falsa analogia, entendeu? Eu acho que a maior parte das pessoas que faz essa pergunta faz com uma dúvida sincera. Eu não entendi, porque ele critica a purificação exterior com um interior impuro, mas ele manda eu dar a esmola porque eu ficarei puro. Aqui a gente tem que entender. E aqui eu acho que tem uma lição pastoral, uma lição até de conversão, né? O Marcelo Aleluia falou que a conversão é diária. Quantos no mundo são indiferentes ao sofrimento? Quantas pessoas no mundo veem pessoas sofrendo noite e dia e se calam? Simplesmente ignoram o sofrimento dessas pessoas. Simplesmente olham para aquelas pessoas que sofrem e não estão nem aí. Quantos olharam as dezenas de milhares de pessoas sendo massacradas em Gaza e não deram bola? Quantos viram homens, mulheres e crianças sendo massacradas no Iêmen e não deram bola? Quantos veem pessoas largadas na rua, abandonadas em presídios, esquecidas em hospitais, até em suas próprias casas, e não dão bola? Estão nem aí. O primeiro movimento para você dar uma esmola é você se abrir para o sofrimento do mundo. Eu vou muito bem, mas nem todo mundo vai muito bem. Olha, você já começou a sua conversão. Eu posso não ter muito, mas tem muita gente que tem muito menos que eu. Será que eu não posso dividir um pouco do que eu tenho? Nota. Você agora está vendo que existe a injustiça no mundo. Que nós vivemos numa sociedade má e perversa que não garante às pessoas aquilo que é necessário para a sua existência. Bernardo, não é subexistência, não, é existência. Eu sou um seguidor de Jesus. Para mim, as pessoas têm que existir. Tem que ter vida e vida em plenitude. Tá? E aí você vira e fala assim, será que eu não posso dividir um pouco do que eu tenho com os outros? No primeiro momento você vai dizer assim, eu vou fazer um ato de caridade, porque eu tenho muito, fulano tem pouco. Eu estou aqui em cima, ele está ali embaixo, eu vou ajudar ele. Não é o ideal, mas já é um ato de conversão. Com o tempo você vai ver que não é uma questão que você é melhor que outro. A L se barata. É a Simone? Ô, Simone, boa noite, paz e bem. Você vai ver que não é um ato que você é melhor que os outros. Você está dividindo com uma pessoa igual. Sabe, o Eduardo Galeano, ele falava assim, eu não gosto de falar em caridade, porque caridade implica que eu estou acima do outro. Gosto de falar em solidariedade, porque eu estou no mesmo nível que os outros. E eu acho que é legal isso. Mais um passo para a sua conversão. Quando você começa a ver que é possível doar para os outros, ajudar os outros. Bernardo, eu não tenho dinheiro. Você pode fazer uma visita. Você não tem dinheiro, mas se você é um profissional de saúde, você pode examinar uma pessoa.
doar um tempo para examinar uma pessoa? Você não é um profissional de saúde, mas você sabe costurar. Você conseguiria, junto com outras pessoas, fazer um pequeno trabalho de costura? Sei lá, se a comunidade te der flanela, você consegue fazer agasalho para o dia de frio? É pouco, né? Para quem está passando frio é muito. Nota? Quando você começar a buscar formas de ajudar a outra pessoa, você se converteu ainda mais. E nesse caminho de conversão, nessa conversão diária, você acaba vendo que quando você está dando esmola, você está ajudando o Senhor. Você está atendendo o próprio Senhor. Né? Alguns acusam a teologia da libertação de ter posto o pobre no lugar de Deus. E sabe, eles estão errados. Estão. Não foi a teologia que colocou, a teologia da libertação, que colocou os pobres no lugar de Deus. Foi Jesus Cristo, Deus vivo e encarnado no meio de nós, que colocou o pobre no lugar de Deus. Em Mateus 25, 31 a 46, quando ele diz: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu era estrangeiro e me acolheste, eu estava doente, preso e vieste me visitar. Naquele momento, se restava ainda alguma dúvida, Deus colocou os pobres no lugar dele. E isso é genial. Isso é fantástico, magnífico. E quando você chegar a esse grau de compreensão, você atingirá uma pureza suficiente. Bernardo, quer dizer que eu não vou cometer pecado? Não. Não. Até porque não é o pecado que te torna impuro. O que te torna impuro é o mal que está no seu coração. E a hora que você encheu o seu coração de bem, ao ponto dele transbordar no cuidado do seu irmão, mesmo pecando, as regras de pureza não se aplicarão a você, porque puro você estará. Amém? Vamos ver a hora? 8h04. Está na hora de eu terminar. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês não gostaram, se vocês ficaram aborrecidos, se acham que eu falei besteira, vocês têm liberdade de me criticar. Eu não sou o último biscoito do pacote, eu não sou a azeitona da empada, então, tá? A única coisa que eu peço é que vocês façam com delicadeza, com educação, tá? Terezinha tá mandando um amém, que bom que você gostou. Fiquei contente de ver o diácono Marcelo Aleluia aqui. Volta a insistir, vamos combinar um dia, divida a live comigo, me dê essa alegria, essa felicidade. Aliás, qualquer pessoa que quiser um dia entrar na live e falar assim: Bernardo, eu quero dividir a live com você, eu quero falar alguma coisa, você será recebido, você será recebida com felicidade, tá? Eu adoraria que eu pudesse dividir essa live com as pessoas várias vezes. Infelizmente, o pessoal fica inibido. Mas quem sabe algum dia vocês não perdem a inibição, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Opa! Ó, Marcela Aleluia disse: combinaremos. Oba, vou cobrar! Escolhe o dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Escolhe o dia, 19h30, eu te dou preferência. Tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
por intercessão de João Crisóstomo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Amém.